Olá, eu sou Elbia Ganon, presidente da Abeólica, e estou neste programa OAB Cultura com Você para apresentar a indústria de energia eólica. O Brasil é um grande produtor de energia eólica e eu tenho o maior prazer de contar para você como que funciona, como é a indústria de energia eólica brasileira e por que a energia eólica no Brasil é tão importante. A Abeólica é uma associação privada sem fins lucrativos, que tem por objetivo inserir e desenvolver a fonte eólica no Brasil. A Abeólica já tem 18 anos e nos últimos 10 anos nós estamos alcançando cada vez mais sucesso e fazendo o nosso trabalho de inserção da fonte de energia eólica no Brasil. Então, a nossa principal responsabilidade é participar deste crescimento econômico e deste crescimento global e investimento em energia renovável, partir para a economia de baixo carbono. Então, nós temos como principal objetivo trazer investimentos que tenham compromisso com a qualidade, ética e respeito à legislação, responsabilidade socioambiental, sustentabilidade, transparência e cooperação com toda a cadeia produtiva. E nós temos um papel muito relevante no desenvolvimento econômico e social. Nós temos hoje a cadeia produtiva da eólica, ela é formada por geradores, que são os investidores nos parques eólicos, mas nós temos os fabricantes de equipamentos, temos também os construtores, e também os demais fornecedores e serviços da cadeia. A Abeólica é composta hoje por cerca de 100 associados. E aí, quando nós falamos de energia eólica, é muito importante entender a energia eólica e compará-la, a produção de energia eólica brasileira com o resto do mundo. O Brasil começou a investir mais fortemente em eólica nos últimos 10 anos, a partir de 2010, com um leilão que ocorreu em 2009, mas o mundo já começou a investir em energia eólica no final dos anos 90. Mas nós percebemos um grande crescimento dos investimentos nessas fontes nos últimos 10 anos no Brasil e também em termos globais. Os países que estão investindo em eólica, tanto os Estados Unidos, os países da Ásia e também a Europa. Eles têm um forte compromisso de investir em geração de energia eólica e solar para que o desenvolvimento, então, da economia venha a partir de energia limpa, de energia renovável. E a energia eólica é uma energia limpa, uma energia renovável. Só no ano passado foram instalados 60,4 gigawatts de energia eólica no mundo, e desses 60,4, 6 vieram de eólica offshore e o restante vieram de eólica onshore. Foi um crescimento de 9% nos últimos 3 anos, o que é um número bem relevante. Quando nós olhamos o mundo inteiro em capacidade instalada, nós temos o Brasil numa posição muito interessante, porque em 2012, assim que eu cheguei na Abeólica, o Brasil estava ainda na 15ª posição de capacidade instalada. E hoje o Brasil já ocupa o 7º lugar no mundo, com mais ou menos, nós fechamos esse número no final de 2019, agora em 2020 nós vamos ter um número novo, mas no ano passado quase 16 gigawatts de eólica no Brasil, e o país líder da capacidade instalada de eólica, naturalmente, é a China. 37% da eólica instalada no mundo está na China, e o Brasil é responsável por cerca de 3% desse montante. Quando nós falamos em investimento, a cada ano, quem está investindo mais, naturalmente, é a China, depois seguido dos Estados Unidos. O Brasil está entre os 10 países que também mais investem, em alguns momentos ele ocupa a 4ª, 5ª posição. No ano passado, nós investimos pouco, a nossa instalação foi baixíssima, foi uma excepcionalidade, e aí nós ficamos em 12º lugar. Mas no ano de 2020, provavelmente, nós vamos voltar para uma posição aí próximo dentro dos 10 principais países que investem em eólica.
Bom, energia eólica. Quando nós falamos de energia elétrica, o Brasil é o país mais renovável do mundo em produção de energia elétrica, e isso se deve principalmente às hidrelétricas. Cerca de 65% de toda a capacidade de produção de energia do Brasil vem das hidrelétricas. Então, hoje nós estamos falando das grandes hidrelétricas, cerca de 103 gigawatts vindo das grandes hidrelétricas e alguma coisa de 6 gigawatts vindo das pequenas centrais hidrelétricas. E em segundo lugar, comemoramos essa posição no ano passado, vem a eólica. Hoje, 9,9% da matriz elétrica nacional já vem de fonte eólica. Isso corresponde mais ou menos aos 17 gigawatts que nós temos hoje instalado. Nós vamos encerrar o ano com 17,4 gigawatts de capacidade instalada. A energia eólica é a fonte de energia elétrica que mais cresce no Brasil e é a fonte que mais vai continuar crescendo no Brasil nos próximos 10 anos. Esta fonte acabou tomando uma posição muito importante no Brasil e é determinante dos investimentos em fontes renováveis para os próximos anos. Por que a energia eólica cresceu tanto no Brasil nos últimos 10 anos? Cresceu porque o Brasil tem um potencial eólico muito bom. O Brasil é considerado o país que tem os melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. E o nosso grande potencial está concentrado no Nordeste do país e no sul do país, com destaque para o Rio Grande do Sul. Então, hoje, dos 17,4 gigawatts que nós estamos já instalados, 15,3 está no Nordeste brasileiro e 2,1 está no Sul, sendo que no Sul, cerca de 1,9 no Rio Grande do Sul, o restante em Santa Catarina. Quando vamos para o Nordeste, o principal estado produtor é o estado do Rio Grande do Norte, seguido da Bahia, depois do Ceará e do Piauí. O Nordeste todo tem um potencial muito grande para a geração de eólica e nós estamos vendo outras regiões se expandindo e participando desse processo de produção de investimento em fonte eólica. Quando nós estamos falando de eólica no Brasil, nós estamos falando de eólica onshore, que significa os projetos feitos na terra. Os demais países do mundo já estão explorando o seu potencial offshore, que são aqueles parques instalados no mar. O Brasil tem um potencial eólico onshore maravilhoso e também está se despontando com um grande potencial também offshore. Então, nós temos hoje uma capacidade de produção onshore, mais ou menos o potencial que temos da ordem de 800 gigawatts. Isso significa que só de eólica onshore nós temos mais do que 5 vezes a necessidade de energia do Brasil, porque a nossa capacidade instalada total é da ordem de 170 gigawatts. E nos primeiros estudos que foram feitos para offshore, o nosso potencial está em torno de 700 a 1 terawatt de capacidade de instalação de projetos. Então, em termos de ventos, o Brasil tem um dos melhores do mundo, até onde se sabe é o melhor, desde que instalamos projetos instalados, o Brasil é o melhor, e nós temos também um potencial offshore muito grande. Então, a perspectiva do Brasil em termos de investimentos para eólica, seja onshore, seja offshore, é muito grande. Bom, e esses números, né, que eu apresento, que é a nossa evolução da capacidade instalada. Como eu falei, os principais investimentos começaram a acontecer a partir de 2010, nós estamos com 10 anos de investimento em energia eólica onshore, por enquanto, como eu mencionei, e essa curva, ela mostra a instalação a cada ano até 2020, então, nós fomos instalando alguma coisa de 2 gigawatts por ano, na média, até 2020, nós paramos aqui nesse 17,4, e aí nós temos uma perspectiva de instalação, e esses projetos que estão aqui, que vão nos levar
até 2024 a 28,6 gigawatts. Esses projetos que estão aqui já são projetos assinados, que já estão em construção. Não é nenhuma projeção, porque nós vamos ter mais leilões ano que vem, nós vamos encerrar contratos, vamos assinar contratos agora em 2020, então nós vamos ter um número até maior do que isso. Essa curva ela só mostra aquilo que eu já tenho certeza que eu assinei, que eu já vendi. Isso já mostra a capacidade de crescimento da eólica nos próximos 10 anos, como eu mencionei. O governo brasileiro, todo ano, ele lança o plano decenal de expansão de energia, e de acordo com o plano decenal de expansão de energia 2020-2030, as eólicas vão entrar no sistema da ordem de 3 gigawatts por ano. Isso significa que nos próximos 10 anos, nós vamos inserir mais ou menos 30 gigawatts, o que é um número muito relevante, já que hoje, no total, a gente está com 17 gigawatts. Este mercado eólico ele tem se desenvolvido fortemente nos chamados leilões regulados, que o governo organiza todo ano. Na semana passada, o governo publicou uma portaria com a possibilidade já da realização dos leilões para o ano que vem. E nós também contratamos projetos do Mercado Livre. Recentemente, principalmente nos últimos 10 anos, o Mercado Livre cresceu bastante e ele já responde por cerca de 75% das nossas contratações desse biênio 18 e 19. No ano de 2020, nós não tivemos leilões regulados por causa da crise econômica, por causa do Covid. Os leilões regulados serão retomados no ano que vem. Então, neste ano de 2020, 100% da nossa venda vai acontecer no ambiente livre, naquilo que nós chamamos Mercado Livre. E nós estamos desenvolvendo novos modelos de negócio para atender o consumidor livre. Por quê? O consumidor livre é aquele consumidor que, a partir de janeiro de 2021, ele consome acima de 1,5 megawatts. Então, geralmente são comércio, indústria, grandes empresas que têm um consumo muito alto e que o custo da energia é relevante. Como a energia eólica é uma fonte muito competitiva, é uma fonte de muito interesse para o Mercado Livre, além de ser uma fonte limpa, renovável e que traz desenvolvimento econômico. E esse aspecto do desenvolvimento econômico é que é muito relevante para nós, que eu gostaria de destacar daqui a pouco. Como eu mencionei, o plano do governo para 2029, 2030, nós já temos esse crescimento da ordem de 3 GB de eólica, é a fonte que mais vai crescer, de acordo com o planejamento, e isso mostra que o Brasil está fazendo uma expansão inteligente na sua na sua matriz elétrica nacional, que tem feito investimento em fonte limpa, renovável e competitiva, que vai trazer uma energia para o consumidor final a custos mais baratos, a custos mais competitivos. Quando nós olhamos a capacidade de produção eólica a partir do recurso vento, nós temos um potencial muito grande. Nós temos investidores interessados e temos uma matriz que tem uma característica de combinar as várias fontes de geração que a gente tem, a eólica, a hidrelétrica, a solar, a biomassa, as pequenas centrais hidrelétricas e também as termoelétricas. Nós tivemos recentemente, o governo apresentou por meio da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, um estudo mostrando o quanto o Brasil ainda é capaz de produzir fontes renováveis e atender a matriz cada vez mais competitiva e com segurança de suprimento. E o Brasil tem uma capacidade muito grande de fazer esse investimento e manter a matriz segura e manter o suprimento de energia seguro para o consumidor, porque nós temos a hidrelétrica, temos também os ventos, e essa combinação dos recursos ventos e água permite que a gente faça uma expansão limpa e competitiva no futuro. Isso nos deixa seguro em termos de investimentos. Nós também desenvolvemos nesta indústria uma cadeia produtiva muito importante, que são os fabricantes de equipamentos. O Brasil é um país que conseguiu atrair os grandes fabricantes globais, as maiores empresas estão aqui e cerca de 80% dos equipamentos utilizados de um aerogerador, ele é produzido no Brasil.
Isso permite que a gente produza esses aerogeneradores, as pás, as torres e componentes, e permite que o Brasil invista em tecnologia e também gere emprego na cadeia produtiva. Nesse sentido, é muito importante, porque quando nós estamos falando de energia eólica, não é simplesmente falar, não se trata apenas de produzir uma energia limpa e renovável, mas trata-se de um investimento que tem os seus efeitos multiplicadores, nós economistas chamamos, as externalidades que esses investimentos trazem. Além do baixo impacto ambiental, nós temos o que a gente chama de não emissão de gases, ou o CO2 evitado. Então, nós contribuímos muito para o planeta no sentido de evitar a emissão de gás carbônico. Nós trazemos desenvolvimento das atividades dos parques eólicos, como eu falei, além da cadeia produtiva, nós geramos emprego e geramos renda para as regiões em que os parques são instalados. Nós contribuímos para que haja uma fixação do homem no campo, porque nós temos a capacidade de gerar emprego e renda, e também melhora da qualidade de vida, inclusive com os títulos da terra, porque essas propriedades, geralmente, elas são propriedades que são alugadas, e para que esse aluguel ocorra, é importante que haja documentação. Então, nós estamos contribuindo para um desenvolvimento social muito importante, porque nós temos situações de famílias que nunca tiveram acesso ao seu título de propriedade de terra. E a partir da chegada dos parques eólicos nestas regiões, principalmente no Nordeste brasileiro, nós estamos vendo este tipo de benefício para os pequenos proprietários, o que nos deixa muito felizes. Como eu falei, como nós temos uma indústria nacional, nós temos uma capacidade de gerar emprego ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a fabricação das máquinas, das grandes máquinas, até suas peças e das construções dos parques e operação e manutenção desses parques. A capacidade de geração de emprego desta cadeia produtiva é alguma coisa de 15 postos de trabalho por cada megawatt instalado. Na média, nos últimos 10 anos, nós instalamos 2 gigawatts. Isso significa que esses 2 gigawatts são mais ou menos 30 mil postos de trabalho que nós fomos capazes de gerar ao longo de cada ano nos últimos 10 anos. Então, essa capacidade de geração de emprego e também a capacidade de investimento, e nós estamos falando de 2 gigawatts, alguma coisa de 8 a 10 bi de reais em investimentos. Bom, esses impactos que eu chamei de impacto social, ambiental e econômico, ele pode ser visto nesse vídeo que eu vou passar rapidamente. Nós fizemos um estudo recente, esse estudo foi bastante divulgado nas principais mídias, mostrando os benefícios da fonte eólica no Brasil e os chamados efeitos multiplicadores dessa economia. Vou então passar o vídeo. Nós costumamos fazer os nossos podcasts, o podcast deste mês, ele traz as informações desses impactos socioeconômicos e ambientais. Então, para quem se interessar, entender melhor como foi esse estudo, por favor, procure pelo podcast Cabeça de Vento, o podcast da Abeólica, que está falando sobre os impactos socioeconômicos e ambientais da fonte eólica no Brasil. O aspecto mais interessante é com relação ao desenvolvimento, o índice, o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dessas regiões,
e este IDHM ele cresceu em torno de 20%. E esse crescimento ele é resultado principalmente dos investimentos que aconteceram na região naquela ocasião e também resultado do próprio arrendamento das propriedades. Quando nós instalamos um parque eólico, nós alugamos as terras, as pequenas propriedades, e isso vem para o pequeno proprietário como uma renda por 20 anos e uma renda mensal. Isso permite um efeito multiplicador muito grande na economia local. Então, nós temos muito orgulho de apresentar esse estudo. Bom, como eu falei, a eólica é a fonte que mais vai crescer nos próximos 10 anos, nós estamos com este crescimento médio de 3 gigawatts por ano nos próximos 10 anos, e qual é a nossa perspectiva futura com relação à energia eólica? É a melhor possível, justamente porque, do ponto de vista da oferta, nós temos um recurso muito bom, que é o vento, nós temos a capacidade de produção da máquina no Brasil, nós temos as fábricas no Brasil para fazer o equipamento eólico e temos recebido muito investimento. E, atualmente, as empresas estão muito voltadas a fazer investimento em energia limpa, em energia renovável, e também naqueles ativos, naqueles investimentos que tragam um desenvolvimento econômico e social. Então, as empresas que estão buscando cada vez mais a relação com investimento em ambiental, social e também de governança, faz com que nós tenhamos em mãos a energia eólica como um ativo de muito interesse pelo mercado. E nós estamos vendo esse movimento das grandes empresas, a Bloomberg, por exemplo, a Google, que tem anunciado investimento, desde que seja investimento em energia limpa e renovável. Então, a nossa perspectiva futura com relação à energia eólica no Brasil é muito boa, o nosso futuro é virtuoso, por quê? O Brasil é um país, é um grande mercado que vai crescer muito em termos de energia, e a energia eólica vai direcionar esse crescimento, esse investimento. E esse investimento ele vai nos permitir trazer um efeito transformador na economia brasileira, que eu chamo de transformação energética. Por quê? Nós investimos uma energia limpa, renovável, então nós produzimos energia para a indústria brasileira e somos capazes de trazer este investimento e fazer com que esse investimento também tenha as suas externalidades positivas, os seus efeitos multiplicadores, que é levar renda e levar desenvolvimento econômico. Então, quando nós olhamos para o Brasil do ponto de vista de energia, do ponto de vista de investimento em energia eólica, nós teremos um futuro renovável, um futuro competitivo, porque essa fonte ela vem do vento, é limpa, é renovável, é competitiva porque os custos são baixos, então os custos da eólica hoje, na média, é a energia mais barata do Brasil, isso vai permitir com que o consumidor pague menos pela energia, e é um futuro em que a gente está contratando muito no mercado livre e sem subsídios porque o Brasil é um país que tem um modelo de contratação em que ele paga pelo preço de cada fonte, e as fontes renováveis estão cada vez mais competitivas e os leilões são direcionados no sentido de pagar aquilo que a fonte custa, sem, portanto, a necessidade de subsídio. Então, a nossa perspectiva é muito boa, nós temos uma oportunidade muito grande quando nós vemos que o mercado está cada vez mais buscando ativos que tenham características de ESGs, que são as empresas pensando no meio ambiente, pensando na sociedade e pensando em governança. Nós temos uma boa perspectiva da retomada econômica, principalmente pós-Covid, temos perspectiva de exportação, seja de maquinários, seja da própria energia que produz os bens no Brasil que são exportáveis, que são os bens verdes, e temos também as tecnologias a partir de investimento em offshore, em armazenamento e também no próprio hidrogênio verde que o mundo começou a falar. O Brasil é um país muito rico em recursos renováveis, é um dos mais ricos do mundo em recursos renováveis e tem uma oportunidade muito grande de transformar
sua economia a partir dos investimentos nessas fontes. Então, nós estamos enxergando no país uma oportunidade única de trazer investimento a partir das renováveis e, além disso, de transformar a sociedade brasileira, porque esses investimentos são capazes de trazer uma série de retorno para a sociedade, para o meio ambiente, na medida que evita a emissão de CO2 e na medida que traz desenvolvimento econômico e social. Bom, é isso. Nós temos vários documentos no nosso site, um deles é o Infovento, que nós apresentamos os relatórios com os estudos, o site da Abeólica, abeolica.org.br, e temos também vários vídeos e o nosso podcast Cabeça de Vento. Se você quer saber mais sobre energia eólica, procure a Abeólica. Muito obrigada.